Bom, então, boa noite a todos, pessoal que está aqui presente, aqui no Orion Park, para esse nosso Shima Talks, pessoal que está acompanhando a gente ao vivo no Facebook do Orion Park, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós temos uma atração especial aqui, né? O Jones veio tocar uma gaita aqui para acompanhar a nossa transmissão, né? Agradecer as pessoas que são novas aqui, que vieram hoje acompanhar, que nunca tinham vindo aqui no Orion Park, e hoje nós temos um tema bem interessante, né? Sobre aprendendo com os erros da gente, né, o que a gente já cometeu. Nós temos 2 talkers aqui que vão falar sobre o que não fazer durante um pitch, e aí depois, como sempre, aqui no Shima Talks, a gente abre o microfone para o pessoal estar aqui, fazer as perguntas, trocar as suas experiências, né, e assim por diante. Então, para a gente começar, né, o nosso Shima Talks, como sempre, hoje um pouquinho diferente do que a gente sempre faz, de falar sobre o chimarrão, nós estamos numa semana muito especial, né, e o Everton tem um recado aí para passar para o pessoal, para as pessoas que estão assistindo, sobre a Semana Farroupilha. Não é isso, Everton? Então, vamos ao fundo musical do nosso gaiteiro Jones. Então, vamos lá. Uma salva de palmas aí para o nosso gaiteiro, Jones André Vieira, é isso? Então, ele é professor de um dos nossos idealizadores aqui do Shima Talks, Elisandro, que não quis, né, assumir o posto, preferiu deixar o mestre primeiro, né? Mas diz que nas próximas ele vai se arriscar, né? Então, passar o microfone aqui para o Everton. Everton, passa o recado aí. Bom, boa noite a todos, boa noite pessoal do Facebook também. Então a gente vai essa semana falar da Revolução Farroupilha, né? Nós estamos aí na Semana Farroupilha, se aproximando do dia 20 de setembro, dia do Gaúcho, feriado nacional no Rio Grande do Sul. E explicar um pouco, conversar um pouquinho, na verdade, né, o porquê que para nós essa semana também acaba se tornando importante e o que é a ligação que nós, lajeanos, temos com a Revolução Farroupilha, né? Muito se fala nessa semana que a gente ouve, né, o que nós temos a ver com isso, o que isso se passou por aqui. E rapidamente vou fazer então um contexto do que foi a Revolução Farroupilha e um pouquinho sobre o que Lages teve a ver com isso. A Revolução Farroupilha foi uma revolta iniciada pela elite estancieira do Rio Grande do Sul, né, durante os anos de 1835 e 1845, durante o período regencial do Império. E o motivo dessa revolta, né, dos estancieiros foi o preço dos impostos cobrado pelo charque gaúcho. O charque ele alimentava as minas em Minas Gerais e o imposto estava muito alto comparado aos charque uruguaio e argentino. Então, com isso, os estancieiros se revoltaram e decidiram exigir, né, do Império um preço justo pelo imposto. E aí, então, no dia 20 de setembro de 1835, os revoltosos invadem Porto Alegre, tomam Porto Alegre, sob a liderança de Bento Gonçalves. E então, por isso que esse dia 20 de setembro ficou marcado, porque foi o dia colocado para a tomada de Porto Alegre, foi quando se iniciou a então revolta, né, que eles queriam apenas exigir uma atenção maior aqui para o sul, e também havia sido
mas indicado um presidente para a comarca aqui de Rio Grande do Sul, que ele também não era do agrado dos estancieiros. Então também foi mais um motivo para que a revolta estourasse e eles então expulsassem esse presidente e assumissem o comando da capital, né, no Porto Alegre. E sobre daí, anos depois, um ano depois, em 11 de setembro, em toda essa tentando manter a revolta, o general Neto acaba declarando independência, dia 11 de setembro de 1836, e aí então se torna a Guerra dos Farrapos, né, defendendo o território, e passa a ser uma guerra entre países, né, entre que o general Neto então fez essa programação. Bom, os objetivos deles que eles queriam era só reduzir os impostos. No primeiro momento não era a independência, não era separatista, mas com o decorrer da guerra, dos confrontos, foi se aumentando esse interesse pelo separatismo, e também a revolta ela foi muito influenciada pelos ideais da Revolução Francesa. Então já vinha esse pensamento, libertação dos escravos, democracia, e foi o que pesou mais para tomar a decisão então, de se tornar essa revolução. A alcunha Farrapos, né, por que se tornou Revolta Farroupilha ou os Farrapos, foi pelo fato de que, com o passar da guerra, os recursos foram acabando, né, do Exército aqui do Sul, e as roupas, os trajes que eles passaram a utilizar já estavam maltrapilhos, e então o termo pejorativo ficou de farrapo, porque o Exército estava todo em farrapos, né, não tinha aí a sua roupa, era todo, não era uniformizado como o contingente vinha do Império, todo uniformizado, todo certinho, era todo bagunçado. E aí, como nós entramos nessa história, né? Como que Lages passa a fazer parte, Santa Catarina passa a fazer parte da Revolução Farroupilha. Impedidos de ir para o mar, porque o Império manteve o porto de Rio Grande e os revoltosos, a Revolução não conseguia sair para o mar. Então eles decidiram uma estratégia de guerra, vir a Santa Catarina e tomar o porto de Laguna para que a República Rio-Grandense tivesse uma saída para o mar, tivesse um porto. E foram destacadas duas delegações, uma vindo por terra, que veio para Lages, e dia 14 de junho de 1830, perdão, dia 9 de março de 38, Lages é tomada pelo Exército Farroupilha, com o apoio da população. Então a população de Lages era favorável aos ideais revolucionários, e foi muito fácil para o Exército chegar em Lages e tomar a cidade, porque havia o apoio da população. E um segundo destacamento, que iria por mar, ficou ao comando de Giuseppe Garibaldi, então italiano, que foi o grande nome da guerra, junto com Anita Garibaldi depois, que eles tiveram uma passagem bem importante. E o Giuseppe Garibaldi, nesse início, como eles não tinham como chegar ao mar através do porto, através do canal da Lagoa dos Patos, eles percorreram mais de 60 quilômetros com 2 barcos em carroças, puxados por bois. Então eles tiraram os barcos da Lagoa dos Patos e conseguiram atravessar mais 60 quilômetros por terra com 2 barcos, para poder chegarem ao mar e aí então irem para a Laguna. Durante esse percurso, um dos barcos afundou, e eles tomaram Laguna apenas com um barco, né? E assim como o Exército também por terra, chegando então por terra e mar, o Porto de Laguna foi tomado, aí sim no dia 14 de junho de 1839, e aí no dia 29 de julho, é declarada a República Juliana. Então Santa Catarina faz parte, né, se tornou independente por alguns meses, que é a República Juliana, foi até novembro, se manteve com o Canabarro como presidente dessa República aqui juliana, e em novembro o Exército Imperial retoma a Laguna, consegue expulsar, né, os rio-grandenses Garibaldi de lá, e eles retornam para Lages. Quando chegam a Lages, como houve essa reviravolta, a população já não estava tão contente com a Revolução, e aí já tiveram um pouco mais de dificuldade. E aí nós tivemos 2 grandes batalhas importantes aqui. A primeira foi a de
Passo de Santa Vitória, na Coxilha Rica, onde o destacamento de Canabarro conseguiu vencer o exército imperial, e com essa vitória eles decidiram ir até Curitibanos para enfrentar um outro destacamento imperial que estava por lá, e lá já não tiveram tanta sorte. Lá Giuseppe Garibaldi foi ferido e Anita Garibaldi foi presa. E aí, com o passar de alguns dias depois, ela conseguiu fugir, e ela percorreu sozinha de Curitibanos até Vacaria, com um cavalo, e segundo a história, baseada neste livro, que até é uma dica cultural, é um livro que me acompanha já há bastante tempo, chama-se Memórias de Garibaldi, de onde eu tirei essas referências. Ele foi escrito pelo próprio Garibaldi, em diários, e foi passado às mãos de Alexandre Dumas durante uma viagem de navio na Itália. Então ele conta neste livro que a Anita percorreu 4 dias com apenas um cavalo e sem se alimentar, porque ela não estava em fuga. E eles se reencontraram novamente em Vacaria. E essa foi a passagem nossa, né, durante essa guerra. E sobre este livro, né, ele é escrito por Alexandre Dumas, o mesmo escritor de Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. E é um livro que foi baseado nos diários de Garibaldi, e ele é uma leitura muito bacana, porque ele mistura os elementos literários do Alexandre Dumas, né, dos Três Mosqueteiros, com toda a característica nossa aqui regional, e nas falas, porque ele coloca bastante as falas que Garibaldi descreve. Então ele é um livro bem romântico também, porque ele fala muito sobre os 2 amores que Garibaldi teve no Brasil. Um era Manuela, que era a sobrinha de Bento Gonçalves, que ele diz pelas palavras deles que foi o amor da vida dele, só que ela era uma flor de estufa, né, bonita e frágil, não podia sair da estância onde ela estava. E ele fala também que a mulher da vida dele era Anita Garibaldi, que era a companheira que, a partir do momento que eles se conheceram em Laguna, ela passou a viver quase que o tempo todo ao seu lado e lutando em igualdade com ele, né? Então, ela não era só a mulher, ela era um soldado e era um capitão junto com ele. Então, essas são palavras deles escrevendo sobre Anita Garibaldi. E aí também outras referências dizem que, né, os familiares de Anita Garibaldi eles eram lagianos, mas recentemente, né, não já diz mais que a Anita é lagiana, né, ela é lagunense. E também outra dica também, quem puder, visite Laguna. A parte histórica de Laguna é muito bonita, né, o Museu de Anita Garibaldi está lá, a Casa de Anita, é um lugar bem bacana para se visitar. Então, e que é a referência do livro. Obrigado. Da minha parte era só mais uma última colocação. Vou declamar uma poesia. O Jones fazer uma. Chama-se Herança Farrapa. É de um poeta lagiano chamado Danilo Tagliari Ferro. Não fui todo, mas fui parte de um elo chucro de guerra. Fui morto por esta terra que lutei de igual para igual. Viver livre por essas coxilhas também foi meu ideal. Depois do Ponche Verde, fiquei do outro lado do rio, mas sentindo o mesmo brio, porque pelhei em combate. E hoje espero o teu convite para partilhar do teu mate. Ver livre tua cultura foi ver a minha também. Contigo não disse amém àquilo que não me agradava, e muito pelos berivas aos teus cultos irmanava. Hoje sou sangue farrapo por força de descendência campesina. É minha ciência domar potros e diversão. E por essas e outras tantas, eu sou parte deste garrão. Obrigado. Muito obrigado, Everton Valtric, nosso companheiro de Shimatalks, mostrando que Shimatalks também é cultura, né? Então, muito bacana, muito interessante todo o contexto da Semana Farroupilha, a história que a gente tem aqui na nossa região, esse tradicionalismo, né? E para a gente poder, antes da gente iniciar o nosso Shimatalks, vamos tocar uma moda aí, senhor gaiteiro Jones? Foi no palco da Sapecada que eu escrevi, em homenagem ao nosso lagiano Boi de Botas, que foi o soldado lagiano que pelhou, né, do lado das tropas farroupilhas, e foi heroicamente denominado por Davi Canabarro, né, esses
Soldados não são homens, são verdadeiros bois de botas. Plantado aqui nessas paragens, se fez serrano por estes caminhos, homem rude forjado nas lajes, no braseiro do nó do pinho. Foi presença do quero-quero, no seu campo escreveu o pergaminho, um quero-quero, filho de tropeiros, nesses campos onde fez seu ninho. Sou lajano, sou boi de botas, barbicacho vermelho de fita, sou do Planalto muleteiro biriva e arrasto as esporas na invernada do Anitta. Sou do Planalto muleteiro biriva e arrasto as esporas na invernada do Anitta. De serrano pra serrano, um regalo campeiro, pra que ronquem bugios nesses pagos, balançando a copa dos pinheiros, esse ronco crioulo e serrano, nas madrugadas campeiras, atorando várzea e coxilha, manancial da vertente altaneira. Belíssima canção, parabéns, Jones, muito obrigado pela parceria. Quer deixar um recado aí para o pessoal que está acompanhando, falar um pouquinho, contato, para que a gente possa estar divulgando você também? Maravilha, né? Um grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí. E tem só procurar aí no Facebook, Jones Andrei Vieira também, quem quiser ter o nosso contato, e parabenizá-los, né, por esse evento maravilhoso, pela iniciativa. Grande abraço ao meu amigo Elisandro, né, e desejar sucesso a vocês nesse evento, e sempre que precisar aí da nossa modesta participação, a gente está à disposição. Sinta-se convidado, né? Nós é que agradecemos a oportunidade de ter um gaiteiro aqui junto com a gente, né? Deixando mais bonita o nosso evento. E antes da gente começar, nós temos um brinde aí que a Salvo, uma empresa aqui incubada aqui no Orion Park, que desenvolve software para a área de gestão, né, de gados, trouxe um brinde para distribuir para quem está com chimarrão aqui, né? É um enfeite de chimarrão. Marcos, por favor. Bom, duas coisas também. Aproveitar, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão ajudando no desenvolvimento desse sistema. Se não fosse a Ingrid, o Treiro e o Lucas, ali o sistema não estaria saindo. Durante o Chimatalks está gerando negócios também. Eu tive a ideia de fazer um brinde para chimarrão. Então é um enfeite para colocar na cuia do chimarrão com o logotipo da empresa ali. Então, quem se comportou direitinho, trouxe trouxe a cuia, está tomando o seu chimarrão ali, ganhou um brinde ali. Era isso daqui. Então tá bom. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Lucas, se quiser, mostra para o pessoal que está assistindo no Facebook, se puder, como é que é o brinde que está sendo distribuído aí pela Salvo, para as pessoas ficarem com vontade de estar aqui presente, aqui no nosso Chimatalks, em cada edição. Então, nós vamos começar aí agora, então, a nossa Talks, né? As nossas Talks de hoje. Nós temos aqui o Felipe Amaral, que é de uma empresa aqui do Orion Park, do iLergic, e a Daniela Macri, que é uma das consultorias que tem aqui no Parque Tecnológico, e também uma das empresas residentes. E eles vão falar um pouquinho sobre a experiência, do que eles já visualizaram, do que eles estão aprendendo também, né, sobre esse mundo de startups e o modelo de apresentação sobre os pitches, sobre aprendendo com os erros, né, o que não fazer durante um pitch. Então, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês terem aceitado o desafio de estarem aqui no nosso talk de hoje. Então, passo a palavra primeiro para o Felipe e, na sequência, a gente já pode passar a palavra para a Daniela. Obrigado, cara. Boa noite, pessoal. Muitos aqui provavelmente já conhecem o iLergic, então eu vou resumir bem rapidinho. Então, o iLergic é um aplicativo que a gente desenvolveu para ajudar pessoas que têm algum tipo de intolerância, alergia, doença celíaca ou uma restrição de consumo, né? Então, o nosso aplicativo ele
ele já tem um público, e a gente já participou de alguns eventos em que a gente teve que apresentar, seja aqui no Orion, seja fora do Orion, seja em outras cidades, a gente já teve que fazer apresentações. Então, tem alguns desafios que no caminho dessas apresentações de um ano para cá, que a gente já vivenciou, junto com o Vitor e com o Rafael, que fazem parte do iLerge, que a gente já viu algumas situações. Então, uma das coisas que acho bem legal de falar, assim, até falando sobre o pitch mesmo, é que a gente aprendeu que não existe um pitch só. Então, não tem vai lá e cria um pitch e pratica esse pitch e apresenta sempre o mesmo. Depende muito de quem que vai apresentar ele. Então, às vezes, um pitch que você vai fazer para investidores não é o mesmo que você vai fazer para apresentar para uma turma de colégio, por exemplo, que está aprendendo sobre startups. Então, a gente acabou aprendendo dessa forma que, às vezes, o melhor pitch sai na hora. Então, só ter a ideia na cabeça ali, mais ou menos, a gente tem alguns slides, às vezes nem tem slide. Então, sai na hora, a gente tem alguns pensamentos alinhados para poder falar sobre o iLergic, mas também outra coisa que veio, que a gente acabou aprendendo também com erros, é que tem coisas que às vezes não vale a pena falar no pitch naquele momento. Assim como eu falei que tem para investidor e para outros tipos de pessoas, tem vezes que alguma coisa que o aplicativo, no nosso caso, tem, que é, por exemplo, as formas de como que ele gera uma receita. Às vezes não é interessante falar todas elas, mas sim só algumas ou uma só específica também, dependendo do público que você está apresentando. Então, diversos casos, diversas vezes a gente teve que remodelar as nossas ideias para poder apresentar alguma coisa interessante. E também, em vários momentos, que apresentando até direto para uma pessoa, que é o caso num caso que é bem recente ali do Startup Summit, tivemos que apresentar ele para algumas pessoas, né, mesmo no evento. Então, caminhando, a gente encontrava alguém de alguma aceleradora, queria saber como é que era o nosso projeto, a pessoa não queria ficar escutando muito tempo daquilo. Então, bem rápido a gente tinha que resumir. E muitas coisas que a gente também aprendeu é meio que se preparar para algum tipo de pergunta que vem já sabendo o nosso cenário. Então, é um aplicativo que é gratuito, não tem anúncios, mas aí tem como é que ganha dinheiro com isso. Então, é uma coisa que às vezes é difícil de passar para as outras pessoas. A gente precisou já de muito tempo para passar. Hoje a gente consegue reduzir isso em alguns minutos, mas em vários momentos eles fazem, várias pessoas fazem questionamentos que a gente tem que se preparar. Por exemplo, apresentamos o nosso pitch no Startup Summit para uma pessoa. A primeira pergunta que ela fez, depois que nós falamos nos 5 minutos do iLerge, que foi: por que não é web? Aí já é uma coisa que a gente derrubou, a gente não sabia mais o que a gente respondia, por que a gente não fez web, por que a gente fez aplicativo. Aí tentamos contornar, mas deu para ver que o contornar, falando por que foi um aplicativo ali, tentando dizer que porque a gente sabia, não deu muito certo, a pessoa não comprou muito bem a ideia, e aí a gente já teve que pensar melhor como é que nós ia apresentar o iLerge. Hoje a gente tem a versão web, né? Então é importante falar que nós estamos desenvolvendo ela e está sendo finalizada, até para se preparar para esse tipo de pergunta. Mas são questionamentos, como por exemplo, a gente não aprendeu que também não pode falar que não temos concorrentes. E as pessoas sabem que nós temos concorrentes. Então, às vezes, a gente também não pode ser orgulhoso demais e falar que no aplicativo ele é único. Então, porque tem outros. A gente tem concorrentes que são claramente hoje, né? Temos o Põe no Rótulo, temos o Irrestrito, temos o Alérgico Contém, mas o que a gente tem é um diferencial, que a gente até não enfatiza tanto, mas a gente trabalha bem o nosso modelo de negócio, que é como que vai ganhar o dinheiro a partir do iLergic. E daí, para encerrar, eu vou fazer mais ou menos um mini pitch aqui do iLergic, né, que já foi meio que cogitado no outro Shimatalks. Então, basicamente, hoje, 7 em cada 10 pessoas têm algum tipo de intolerância.
Então, provavelmente vocês conhecem alguém que tem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar, que seja de contato, qualquer coisa. Com isso, a gente viu uma necessidade das pessoas, na hora de ir no mercado, que ficam um tempo olhando produtos, olhando rótulo de embalagens, querendo saber se pode consumir ou não. E é por isso que a gente criou a Allergic. É uma startup que tem um foco em ajudar as pessoas, com foco numa comunidade de pessoas que se auxiliam entre elas. No Allergic, a pessoa ela pode tanto consultar o produto, perguntar sobre o produto, dizer se passou mal ou não com ele, e a partir disso ela toma a sua própria decisão se ela quer ou não consumir aquele produto. Hoje o Allergic está disponível tanto para Android e iOS, e em breve vai estar disponível numa plataforma web. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Daniela Macri. Eu trabalho aqui dentro do Orion, numa empresa residente, Alice Consultoria e Treinamento Empresarial. Para quem não me conhece, muito prazer. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite do Gil. E quando ele me passou a situação de que se falaria em pitch, e iniciando que a tecnologia não tem muito a ver com a minha formação, eu sou formada em Direito. E aí, quando ele disse, me traga alguma experiência tua com relação a pitch. Dei uma olhada, pensei, e da forma que eu pudesse associar a minha profissão ao exercício da minha profissão, como consultora ou como advogada, o pitch seria como a sustentação oral que a gente faz nos tribunais. Essa sustentação oral, o advogado, ele tem em determinados recursos a possibilidade de se manifestar por 15 minutos. Perante 3 desembargadores ou 3 ministros que vão julgar aquele determinado recurso. E ele tem 15 minutos para pegar o processo, ou manter como ele quer, ou reverter, de forma auxiliar, né, o cliente dele. É um pitch. Eu preciso estudar, eu preciso atrair a atenção dele para que eles não percam a atenção, porque você está diante, né, de pessoas com conhecimento muito mais apurado de legislação do que o teu, mas quem tem a história da verdade da situação é você, né? Os fatos sempre estão na mão da gente, assim como a ideia de vocês vai estar sempre na mão de vocês, né? E aí os grandes erros praticados no início, quando eu iniciei as sustentações orais há mais ou menos uns 8 anos atrás, eu li e foi péssimo, foi péssimo, foi péssimo. Não existe a possibilidade de slide e data show, essas coisas dentro de uma sustentação oral. Né? Então, eu tive que verificar, em primeiro lugar, que a partir do momento que eu leio alguma coisa, as pessoas que vão estar me olhando perdem a credibilidade, estou falando dentro da minha profissão, né? Perdem a credibilidade de que você tem domínio daquilo. Né? 15 minutos é bastante tempo. Eu vejo que vocês têm pitches de 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, né? Então, o compilar as ideias deve ser de uma forma bem mais complicada do que seria para mim no exercício da minha profissão, mas eu associaria o pitch a isso, ou uma venda, né? A venda dos nossos produtos nos nossos dia a dias, dentro das nossas empresas, para os nossos, né, para os nossos clientes. E com relação a, agora pensando assim, de uma forma da Liz, que pensa de forma multidisciplinar, a trazer soluções para as empresas, no iniciar de uma startup, você tem grandes ideias e poucos recursos, muitas das vezes. Você precisa iniciar o teu projeto de uma forma um pouco atropelada, para que você tenha recursos e aí sim você consiga ter uma estrutura de contrato, né? uma ligação mais forte, mais hoje legalmente prevista. No que se relaciona ao pitch, e que eu poderia deixar de dica para vocês, seria vocês começarem a dar um pouco de atenção de que forma que vocês obtêm esses quaisquer dados estatísticos que vocês levantem para a elaboração ou criação de algum produto de vocês. O que vocês fazem com esses dados? De que forma isso está protegido dentro dos bancos de vocês, de dados? Né? Eu apresento só em estatísticas. Tudo bem. Essas estatísticas alguma vez se tornaram dados, né? Na sua origem eram dados pessoais, né? Essas pessoas
autorizaram a utilização dos dados já por um terceiro, né? Eu peguei esses dados de tal lugar, né? Vocês vão pensando muito sobre isso, porque se eu tivesse algum dia em um pitch, seria a pergunta que eu faria para a startup, com certeza. De que forma você protege, você já pensa em proteger no início do teu negócio a tua base de dados pessoais. Muito obrigada e vamos abrir a conversa, né, Clayton? Bom, beleza. Obrigado, Felipe. Obrigado, Dani. Só lembrando a quem está nos assistindo, as pessoas que estão aqui, se vocês quiserem compartilhar o vídeo que está sendo transmitido pelo Facebook, isso aumenta a nossa abrangência, né? E também, se puder marcar a nossa hashtag, Shimatalks, em tudo que vocês forem divulgar e compartilhar, a gente agradece bastante, porque isso é muito importante para a gente, tá? Para a gente complementar, para a gente, a partir de agora, como a gente sempre faz, a gente abre para as perguntas, né? Para quem quiser contar um pouquinho da sua experiência sobre o que já vivenciou em relação a pitches, o que já aprendeu com erros que cometeu, certo? Quem quiser direcionar as perguntas para os nossos 2 talkers também fique à vontade. E a gente começa essa rodada. Então, como é que a gente sempre faz? A gente pede que as pessoas simplesmente levantem a mão, levem o microfone, e aí a gente começa a fazer a nossa talk e a nossa roda de conversa acontecer. De que forma que eu me posiciono diante disso? Em primeiro lugar, tendo completamente conhecimento daquilo que eu estou fazendo, né? Ciência daquilo que eu estou fazendo, conhecimento do começo mesmo ao fim, prova por prova, documento por documento, que é o conhecimento que você tem do teu projeto, que ninguém tem mais do que você, né? É aquela situação que eu comentava de uma sustentação oral. Eu não vou chegar na frente de um desembargador e do ministro e dizer para ele que o dano moral está escrito no artigo tal lá do Código Civil. Ele vai me olhar, tá, e daí? Né? Então, eu acho que o diferencial, no momento desse, se eu me coloco diante disso, é mostrar que não somos concorrentes, somos bons, todos. Mas eu sou um tanto quanto mais do que você. Né? E eu quero publicamente aqui deixar meus parabéns para a tua empresa. Tenho certeza absoluta de que tudo vai dar certo e do melhor possível no momento que vocês estão vivendo e que seja uma grande experiência, uma grande vitória já desde logo para vocês. Contem com a gente no que for possível, tá? Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Bom, enquanto alguém pensa aí, alguma sua pergunta, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, né? E que foi extremamente trágico durante um pitch. Em 2016, nós estávamos, antes de estar aqui no Orion Park, efetivamente como executivo, a gente desenvolveu um projeto que hoje está aqui, que é o Reúne, que é um projeto de empreendedorismo universitário. Né? Nós desenvolvemos ele ainda pela universidade, lá pela Uniplac. E nós conseguimos, em 2016, uma reunião, né, com o alto escalão da Secretaria Estadual da Educação, né, e a gente tinha ali em torno de 5 minutos para apresentar o projeto para a Secretaria, e tudo indo muito bem. Né, e foi nesse dia que eu descobri que a gente não deve, né, usar de termos comuns no nosso dia a dia nessa apresentação. Porque no meio de uma apresentação, eu estava falando e tudo mais, e aí deu aquela coisa, aquele branco naquele momento da apresentação. Né? Deu bem a hora da falha da apresentação, e eu estava falando que o projeto era muito interessante, que a gente tinha alguns pontos que fortalecia o empreendedorismo universitário, porque pegava o TCC do aluno, isso entrava para uma visão de negócio e tudo mais. E dentro do planejado, né, era dizer que o projeto era perfeito para aquilo que estava sendo proposto, que era resolver a questão do empreendedorismo universitário. E no meio disso saiu, esse projeto é batata pro negócio. Então foi assim, a gente perdeu o pitch ali por causa de uma falha. Então, uma coisa que eu aprendi quando a gente vai fazer um pitch é exatamente nesse sentido, de que a gente deve cuidar muito bem, inclusive, os termos que a gente utiliza, porque, como a Dani falou, né, nem sempre você sabe qual é o perfil daquela pessoa que você está apresentando. Então você não sabe qual é o grau de intimidade que você consegue invadir aquele espaço para convencer. Né? E isso foi um aprendizado interessante que eu tive, que independente do perfil do qual eu tenha ou da forma como eu apresento, a gente tem que tentar ter um nível de formalidade, né?
e saber que a gente não pode usar alguns termos que podem comprometer toda a apresentação. E o resultado foi óbvio, né? A gente, naquele primeiro momento, não teve o apoio da Secretaria Estadual para esse projeto, né? Muito provavelmente por causa disso, né? Depois a gente teve outras oportunidades e as coisas aconteceram. Mas foi um relato bem interessante aqui para compartilhar com vocês, tá? Uma pergunta, né, para os talkers e para quem mais também puder responder. Se durante o pitch tem algumas palavras-chave ou macetes para que facilite essa apresentação, que tu já vá né, mais preparado para isso, assim, se tem algum... Com a palavra que tu tem que falar sobre isso. Isso não pode faltar no teu ato, tem 1 minuto, 30 segundos. Isso é essencial para tu falar. Então, eu tinha falado antes ali também, né, que depende muito também do público, né? Até o Cleito falou, depende do caso da intimidade com o público. Então, uma das coisas sim, que a gente aprendeu é que é aquilo que também o Vitor me falou, é bem o domínio mesmo do que você está querendo vender. Então, às vezes, ter um pouquinho de preparação ali, no caso, é deixar claro, no caso, é não falar muitas coisas técnicas, né? Porque, por exemplo, às vezes não é interessante chegar lá e falar um termo extremamente técnico que daí as pessoas às vezes não vão entender. Então, tentar deixar uma coisa clara que você consiga pegar e explicar para todo mundo ali que esteja assistindo o pitch, né? Então, é bem... Palavras-chave eu não sei se é o caso, porque vai depender muito de projeto para projeto. Então, às vezes tem, na mesma rodada que está acontecendo o pitch, no caso nosso, que é um aplicativo gratuito, às vezes está acontecendo um pitch de um médico falando de um produto que vai ajudar na hora de fazer cirurgia. Então, às vezes não tem depende muito do público, de onde você está apresentando também, e conhecer, né? Conhecer para quem que você está vendendo. Tentando complementar também, eu acho que o segredo de um pitch, que como você está apresentando para pessoas, e são pessoas que estão ali para te avaliar, geralmente as pessoas estão ali para te avaliar, para te criticar, né? E o objetivo dessa é tentar, ela tem 2 objetivos, né? Ou ela se apaixona ou ela não se apaixona pelo teu projeto, porque é uma relação de venda, você tem que fazer o cara se apaixonar por aquilo que você está vendendo. Eu acho que um ponto importante que a gente que tem que se trabalhar é nos primeiros 10 segundos, como foi dito, né? E você fazer a pessoa que está do outro lado te escutando sentir aquela dor que você soluciona. Se você conseguir fazer isso nos primeiros segundos, você vai conseguir amarrar essa pessoa para te escutar em tudo aquele tempo, seja ele qual for, de 1, de 2, 3, 5, 10 minutos, né? Para tudo aquilo que você está fazendo. Então, uma técnica que se usa muito em todas as orientações que a gente vê de pitch é exatamente nesse sentido. Sempre trabalha a dor no primeiro momento para você pegar o público que está te assistindo ou te avaliando e ele sentir aquela dor, se enquadrar naquele momento. Se ele conseguir isso, bacana. Acho que a gente já deu um bom passo. Boa noite a todos. Meu nome é William Padilha. Sou sócio-diretor da AUI Tecnologia, que é uma empresa de outsourcing em tecnologia, né? Então, terceirização de tecnologia, inclusive terceirização de desenvolvimento de software. E, geralmente, as empresas que terceirizam esse tipo de serviço conosco são grandes empresas, né? Então, desenvolvedores também, que têm produtos de software, e as suas equipes já não comportam mais tanta demanda, eles acabam terceirizando. Então, as demandas geralmente chegam para a gente com um prazo bem apertado, mal especificadas, né? Então, é um cenário bem hostil. E a nossa empresa acabou se especializando nesse tipo de demanda. Então, hoje a gente atende esses tipos de solicitações dos clientes. E um dos produtos que nós criamos é um ERP para hospitais veterinários, né, universitários. E agora a gente está divulgando isso no país. E eu fui escolhido, né, para fazer o pitch para essas universidades. Então, ali você está conversando com pró-reitores, com pessoas, né, que têm um grau de instrução bem elevado. Primeira coisa, então, você certificar de que as suas ferramentas de comunicação funcionam, né, e estejam funcionando bem. E não só as suas, mas a do outro lado também, né? Então, já peguei algumas situações onde os clientes tinham dificuldade de conectividade com a internet,
né? Então, às vezes as ferramentas não conseguiam comportar toda aquela conexão, então, de compartilhar uma tela e fazer a apresentação, né? Então, todas essas apresentações que a gente faz, elas são remotas, não são presenciais. Então, você tem que ter um certo cuidado com a conectividade à internet, com a tua ferramenta, se ela é compatível com o outro lado também. E uma das situações bem curiosas é que o cliente não estava muito a fim de ouvir, né, a apresentação, e aí a ferramenta acabou não colaborando muito bem também, que o áudio dele não funcionava. Ele não conseguia se comunicar comigo. Uma alternativa foi fazer uma ligação para o telefone dele. Eu acabei ficando no viva voz do celular durante todo o tempo. E o lado bom da história é que eu consegui prender ele na conversa por 1h30, né? Então, compartilhando a minha tela e falando com o celular ali. A conta de telefone vai vir um pouco alta, mas a gente espera fechar o negócio para cobrir esses custos, né? Mas são situações que a gente acaba pegando no dia a dia. O colega perguntou, né, Evandro, sobre algumas palavras que a gente, né, ou se existe uma receita de bolo. Então, a receita de bolo eu até hoje ainda não encontrei. A gente está um pouco mais de 7 anos aí no mercado, e cada apresentação é nova, cada apresentação é uma vivência diferente. As pessoas que estão do outro lado também acabam instigando certas situações, né? Muitas vezes, como o Clayton falou, você tem uma liberdade de falar um termo, né, um pouco mais engraçado, dar uma risada, outras vezes já não, tem que ser muito formal. Então, tudo depende mesmo do momento, da situação e de quão receptivo está o outro lado para a tua apresentação. Então, são situações que a gente se depara todos os dias aí dos mais variados cenários. Aí. Mas é legal, né? A gente vai aprendendo com o tempo, né, Clayton? Isso mesmo, todo pitch, ele é uma venda, né? Independente do que a gente do que você está apresentando, se é um projeto, se é um produto para ser vendido, ele é uma venda efetivamente. Você tem que convencer alguém a receber aquilo que você está oferecendo. E uma das coisas, assim, para a gente ter uma ideia do público que está aqui hoje, quantas pessoas aqui já apresentaram efetivamente um pitch? Olha só. Então a gente tem aí quase 50% das pessoas que estão aqui que tiveram um pitch. E realizaram algum tipo de convencimento para fazer uma venda, independente do que for. Ou seja, não necessariamente um projeto, mas uma venda de um produto. Estou vendendo uma rifa, né? Então, todo mundo tem esse dia a dia de vender, né? E eu acho que o pitch ele vem muito nesse sentido, dessa necessidade que nós, né, que somos seres humanos, temos de convencer as outras pessoas. Claro que o nosso interesse sempre acaba sendo muito mais, quando a gente fala de pitch, muito mais técnico e principalmente de vender projeto, né? Uma coisa que a gente não falou aqui, que é interessante, é que o pitch, geralmente, ele vem do elevator pitch, né? Que é o conceito de uma venda extremamente rápida mesmo. Então, o elevator pitch, ele mais ou menos tem o seguinte conceito, eu entrei dentro do elevador, olhei para o lado e tem o cara que pode comprar aquele produto, ou o meu projeto, ou o investidor e tudo mais. Eu tenho o tempo do elevador para convencer ele, né, que vale a pena investir no meu projeto ou comprar o meu produto. Então, o pitch é uma técnica de convencimento, né, de venda. E as pessoas na área de startups, elas estão se especializando muito nesse sentido. Então, eu queria fazer uma pergunta aí, Felipe, né, que já tem passado por um pitch. Como é que você avalia hoje como está o teu pitch? Se você hoje tivesse que apresentar para um grupo de investidor, né? Teu projeto é um projeto em andamento, daqui um dia vai entrar na frente do investidor efetivamente. Como é que você se sente hoje preparado e o que tivesse que melhorar, que hoje você já sabe que precisaria melhorar nesse pitch? Então, a primeira vez que eu apresentei o pitch do iLergic foi num evento que é o das ideias. Então, tinha poucas outras ideias lá junto, a gente apresentou e a partir de lá que saiu o iLergic, eu até cito em algumas apresentações que a gente faz. Mas aquele primeiro pitch que eu fiz, ele estava muito parecido com a apresentação de um trabalho acadêmico. Que eu tinha acabado de sair da faculdade, estava apresentando, tinha os slides, falava ali sobre o que era a ideia, falava o que era o problema, meio que uma justificativa, e daí depois seguia o que eram algumas outras coisas, e ficava aquela coisa meio amarrada com o que eu já tinha aprendido da faculdade. E aí, ok, a gente ganhou, até porque os outros também, a gente foi cerca de 4 pitches só naquele dia, que foi o primeiro das ideias que aconteceu.
Mas a partir dali começamos a desenvolver o projeto e teve algumas outras oportunidades de fazer pitch. E aí a gente viu que aquele modelo já não servia tão bem. Então, toda aquela ideia de apresentar daquele jeito já foi por água abaixo. Então, a segunda vez que eu me recordo foi aqui no Orion, foi apresentar para a aceleradora Spin, com outras empresas que apresentaram. Aí foi uma coisa meio que na hora também, preparar um pitch, já foi um pouco melhor. Mas aí eu analiso desse pitch que foi apresentado para a Spin para hoje, o que a gente consegue entregar mostrando em poucas palavras para as pessoas é muito melhor do que a gente tinha antes. Porque é a prática de ir fazendo pitch, ir falando, às vezes explicar para alguém, para um amigo teu, ou para outras pessoas, outras empresas que chegam aí, querem saber mais ou menos como é que é, a gente vai aprendendo só com o tempo. Então hoje eu sei que a gente consegue apresentar o pitch para, por exemplo, uma aceleradora, para o investidor. A gente reapresentou o Elergic para a mesma pessoa da Spin, e essa pessoa falou que estava muito melhor e até pediu para a gente entrar em contato com alguma coisa para apresentar para eles, mas a gente ainda está reformulando algumas coisas, mas ainda tem muito a melhorar, tanto na questão do modelo de negócio que a gente sempre está batendo em cima, que a gente senta uma vez ali por semana só para debater isso, e aí com isso a gente melhora. Hoje a gente está num processo de que não só eu faço pitch mais, mas também o Vitor, o Rafael, ou nós dois juntos, ou nós três, então, ou um ou outro que vai apresentar o pitch, para não ficar só uma pessoa e para todo mundo ter mais ou menos a ideia e conseguir, em alguma conversa, às vezes, chegar e contar o que é o Elergic de uma forma fácil e daí todo mundo meio que está alinhado, né? Então, hoje eu acho que tanto, não só eu, mas como a equipe já está mais preparada, né? Então, é uma coisa que só na prática, né, que a gente vai vendo como é que o pitch vai estar. E daqui alguns meses, e até como nós vamos no evento, provavelmente vai melhorar o pitch por necessidade também, então a gente vai acabar melhorando ainda mais o nosso pitch. Beleza? Gil? Também, complementando essa questão do próprio processo de vendas, né, eu gosto de lembrar um jargão assim, que passava na televisão, não sei se vocês lembram, no canal Futura, ele dizia: o que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas, né? E não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você tem aquele cara que é referência, esse cara é meu ídolo, no caso, ele vai responder todas as minhas perguntas. E ocorre exatamente o contrário. O cara te enche de perguntas e você fica com mais dúvida que você teve antes, né? Então, assim, indo para o processo de venda, alguém que é um grande fera em vendas, ele diz que venda é fazer perguntas, né? Então, assim, por que fazer perguntas, né? Porque se você responder tudo para o cara, acabou a conversa, né? Então, o cara não vai, beleza, e daí? Agora, se você constrói o pitch ou a venda, estimulando que a pessoa faça perguntas e fique com dúvida, no sentido de positivo, né, de querer mais informação sobre aquilo lá gera, digamos assim, o pós-pitch, né? Digamos assim, você tem 5 minutos, no caso, para apresentar o produto. Mas procurar, nesses 5 minutos, tentar instigar algumas perguntas que a pessoa do outro lado vai fazer depois. Então, assim, perguntas, às vezes, dependendo da estratégia, mas, por exemplo, se você já falar, custa tanto, o cara já não vai te perguntar isso. Então, você já perdeu um tempo do teu pitch ali que já morreu, né? Então, assim, tenta conduzir, digamos assim, o processo ali, para que a pessoa que está do outro lado, ela vá perguntar. Então, seja empático também, se põe do outro lado. Saber o que a pessoa pode te perguntar. E conduza, digamos assim, o pitch, digamos, ou a venda mesmo, para que ela te pergunte aquelas perguntas. E utilize mais esse tempo, digamos, dos 5 minutos para trazer outras coisas, outras informações, né? Então, assim, muitas vezes, não é só 5 minutos, né? Então, assim, se você está no elevador, e se em 3 minutos o elevador, você já respondeu todas as perguntas, e ele, beleza, então tá bom, vou pensar. Agora, se você começa a botar minhoca na cabeça dele, ele, opa, vamos sair aqui, vamos sair do elevador, podemos conversar mais detalhado. Então, assim, tentar entender como que a pessoa entende, digamos assim, né, para fazer as perguntas que ele faria
Então, você, no lugar dele, né, faria essas perguntas, né? Então, assim, às vezes o processo de venda é fazer perguntas também. E fazer o pitch é estimular a pessoa que está do outro lado a te perguntar coisas depois. Então, às vezes, se você responder todas as perguntas, pode acabar a conversa ali. Então, tem que ter esse meio termo. Você passar a informação, mas estimular aqueles 10 minutos que ele vai ter depois para te fazer perguntas. Então, tenta pensar não só nos 5 minutos da apresentação, mas pensar nos 10 minutos que vem depois, que são as perguntas. Que ali você pode, se você já ganhou os 10 minutos, 5 minutos você já ganhou 10 minutos, talvez os 10 minutos você pode ganhar o cliente, no caso, né? Então, isso funciona para vendas, normal, no dia a dia, como pitch também. Eu recebi 2 dicas, eu estou falando mais de pitch, mas no caso de uma apresentação também interessante, e tem a ver até com o que a Dani estava falando ali no começo, nunca leia o slide. Você perde toda a credibilidade daquilo ali, e a pessoa que está olhando o slide sabe ler também, né? Então você não... E o principal de todos ali que eu usei e que fez toda a diferença ali é você treinar o teu pitch, você tem que estar afiado naquilo ali e dentro do tempo ali, né? Então, um grande desafio que eu tive aqui foi quando, até para participar daqui do Orion, que eu tinha 5 minutos para fazer o pitch e o meu melhor tempo foi em 7 minutos. Então, até para conseguir fazer em 5 aqui, eu parecia um locutor de jockey ali, mas eu tinha treinado bastante ali para conseguir falar ali dentro do tempo e trocar slide e fazer. Então, se você não está treinado, você não faz. Essa é a dica que eu tive apanhando, né? Eu vou falar um pouco sobre uma oportunidade que eu vejo no pitch, não só no pitch, mas na apresentação de negócios. Atualmente nós temos à disposição uma ferramenta, né, as redes sociais, que são uma oportunidade de estar fazendo a divulgação, não só para um investidor ou para uma aceleradora, mas voltando para o nosso negócio, para a nossa profissão, que é mais especificamente o Instagram, que eu considero a rede social dos negócios. Ali, então, quem ainda não fez um vídeo selfie falando do seu negócio, do seu serviço, do seu produto, comece a testar para ver. Isso é um marketing ativo. E assim, quem está no Instagram, quem é que não para ver um videozinho de 40, 50 segundos? Então, quem consegue compilar essas informações, quem consegue gerar curiosidade, vai fazer com que esse possível cliente ou essa pessoa que está ali no Instagram vá entrar no teu perfil, vá buscar saber mais. E aí, quem sabe, enfim, isso se torne negócio. Enfim, não só focar quando dá a oportunidade de encontrar um investidor, um possível cliente, mas está fazendo o marketing ativo, né? E aí eu gostaria de deixar como pergunta, se justamente assim para quem já fez, quando se trata de 50 segundos, 55, vocês acham melhor ter um conteúdo, já alguma coisa mais decorado, ou deixar mais espontâneo? Quanto mais espontâneo, melhor. Acho que o William e se vocês quiserem contribuir. Bom, sempre que a gente tem um tempo tão curto assim, é difícil até prever e dar qualquer parecer, né? Porque isso acontece no dia a dia, né? Quando a gente esbarra com um possível cliente, um investidor, dependendo de como você inicia uma conversa, uma fala, isso faz toda a diferença. No meu caso, particularmente, eu gosto de falar daquilo que o meu produto ou o serviço que serve para aquela pessoa tem de melhor. Então, eu vou evidenciar a principal vantagem que você vai ter de comprar o meu produto ou o meu serviço. Então, como o tempo é tão curto assim, né, eu falando aqui já deu quase o tempo que você citou. Então, teria esse tempo aí para fazer um convencimento rápido, para aí sim, como o Gil até comentou, passar para uma próxima etapa, para uma próxima fase, onde você vai detalhar mais. O fato dos slides, então, eu até andei lendo alguns artigos que falam muito contra, né, a utilização de slides. Então, isso acaba perdendo um pouco a credibilidade daquilo que você realmente tem de conhecimento. Então, estudar e entender muito bem do teu produto e do teu serviço faz toda a diferença. Então, você tem que ser o maior conhecedor daquilo para vender da melhor forma possível. Saber responder as perguntas, e no caso de uma possível falha ou um gap do teu produto ou serviço ser evidenciado pelo teu cliente, você saber contornar aquilo da melhor forma possível, né?
Nem sempre a gente vai ter solução para tudo, mas você pode resolver depois. Tem uma coisa que é bem interessante que eu conversei com a Camila, que é uma das idealizadoras lá das ideias. Eu conversei com ela lá no Startup Summit. Ela falou numa apresentação dela uma coisa que é bem interessante, que ela e um outro colega dela falaram que você tem que pegar o pitch, o texto do pitch, e colocar ele digitar ele no Word, que seja, e fazer ele beleza, 3 parágrafos sem limite de caracteres para você poder alinhar as ideias. Feito isso, você pega esse teu pitch e agora resume esses 3 parágrafos em um só. Aí tem alguns casos que realmente é muito difícil, porque às vezes é muitas ideias. Você tem que colocar num parágrafo, é muito complicado. Então você vai acabar tirando algumas coisas que você vai ver, não, isso aqui não é interessante de falar agora, então se eu tenho um tempo curto, então se eu deixo que nem o Gil falou, para depois perguntar, e daí eu respondo lá no tempo. E aí, logo depois desse que ela falou de reduzir em um parágrafo, ela disse, beleza, tem um parágrafo, tá legal, você já meio que decorou, entendeu como é que é. Agora resume esse parágrafo, agora não é mais, mas nos 140 caracteres do Twitter. Então, tinha muita gente que olhou e falou, é impossível, né? Então, um parágrafo para 140 caracteres, mas ela mostrou um exemplo de um projeto que é complexo, que fizeram esses passos todos e mostraram que em um tweet era possível fazer o pitch. Então, então é possível também passar uma ideia ali nesse tempo de 50 segundos, 1 minuto, na própria ACAT, quando foram fazer a entrega do Synapse, eles chamaram ali num tempo que o governador não aparecia e disseram, quem quiser subir no palco tem 1 minuto para fazer o pitch sobre o seu projeto do Synapse. E aí muita gente subiu lá para fazer os seus pitches em 1 minuto e é bem legal como as pessoas elas conseguem realmente passar uma ideia. Vários projetos, tem um que eu lembro muito bem, que o cara falou de um conceito que eles meio que criaram, que é caderneta as a service, que é para você poder anotar depois, ir lá num lugar, meio que não comprar fiado, mas ele faria como se fosse um cartão com a loja e depois você pagaria, sabe? Eles te enviariam pelo e-mail, alguma coisa. Eu não sei como é que está o projeto hoje, mas deu para marcar só por essa palavra, por esse jeito que ele apresentou. Então, se trabalhar bem esses 50 segundos, 1 minuto, você consegue depois fazer pessoas virem falar contigo, né? Isso é bem legal, trabalhar, tentar o menor tempo possível. Pessoal, mais algum questionamento? Rayane, vamos lá. Último questionamento para a gente poder encerrar, tá? Boa noite. Falando ali do que a gente enxerga de dificuldades dos empreendedores dentro do Gênesis, quando a gente vai auxiliar na apresentação, o que vocês entendem que é mais importante focar no pitch? Só o produto ou vai dependendo do público? Por exemplo, se é para o investidor, eu vou focar também no modelo de negócio, ou depende do tempo também. De que forma vocês equilibram isso para conseguir elencar todas essas demandas? Então, é bem como você falou mesmo, vai depender muito de quem que a gente vai apresentar, né? Então, como o caso que eu falei, a gente, aqui agora há pouco, quando eu fiz o pitch, foi realmente para convidar o pessoal a utilizar o Allergic. Então, não tinha nada de modelo de negócio. Mas quando se trata, por exemplo, de um investidor, às vezes ele já quer saber mais ou menos como é que funciona, para ele já ter uma ideia se para ele é interessante ou não fazer parte disso, né? Então, eu acho que é bem nisso. E aí, na questão de tempo, eu acho que daí já vai entrar muito no que o Gil falou, né? De trabalhar ali uma forma para depois, nesse tempo de perguntas, se tiver um tempo de perguntas, ou depois, fora da apresentação do pitch, para daí conversar melhor sobre, né? Com relação ao programa que vocês fazem e da maneira que vocês desenvolvem o trabalho ali,
a minha sugestão seria, diante de tudo que eu ouvi de vocês e das experiências e do quanto isso ainda é um pouco diferente para mim, eu nunca participei, eu nunca vi um pitch, mas eu acredito que, para fins de orientação, seria o conhecimento de quem é essa banca, né? Para quem que a gente vai apresentar, né? Uma análise não de perfil, mas o conhecimento daquela banca, o conhecimento puro daquilo que você está vendendo naquele momento, e complementando a tua resposta, a conhecer se eu vou ter adversários. Quem são os meus adversários, né? E por que eu e não eles, né? Dentre 10, por que nós e não os outros 9, né? Qual é o meu diferencial? Então, acho que uma das melhores orientações que eu acho que seria muito legal do Orion oferecer é essa preparação para o pessoal se portar ali na frente, nesse bastidor. Para quem que eu vou apresentar? Né? Eu tenho todo esse conhecimento de apresentar e a partir do estudo de para quem que você vai se apresentar, você já tem mais ou menos uma ideia do que você pode falar, inclusive na tua utilização ali das palavras que você vai colocar naquele momento, se é uma banca mais solta, se é uma banca mais fechada, se é num momento de hotel, e aí isso infelizmente não tem, né, numa festa, não tem como você prever que vai acontecer, tem que ir lá e falar o que sabe, pronto, né? Mas eu acho que para fim de Gênesis seria bem legal. Muito bacana. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Né? O nosso Shima Talks, ele acontece nas terças-feiras, geralmente a cada 15 dias, né? Mas devido a alguns volumes de agenda, aí a gente continua mantendo na terça-feira, mas agora não aconteceu. O último já faz mais de 15 dias que aconteceu. Mas a gente está cada vez treinando mais, e acho que pitch é treino mesmo, quanto mais a gente conseguir treinar, a gente vai melhorando a nossa qualidade do nosso pitch. Nós no Orion, a gente pede pitch na entrada, pede pitch durante o processo, pede pitch nas reuniões das empresas, e a gente vai pedindo pitch, porque a gente sabe que precisa de treino, né? E o nosso Shima Talks, né? Nós estamos cada dia treinando ele de uma forma diferente. Né? Então, a gente tem adaptado o nosso modelo. Para a próxima edição do Shima Talks, nós vamos ter inscrições limitadas, né? Porque a gente percebe o crescimento, o número de pessoas que estão assistindo o Shima Talks, né, ao vivo e posterior também nas redes sociais. Isso tem dado impacto. E né, a gente também vamos fazer o nosso merchan aqui, né? Quem quiser patrocinar o nosso Shima Talks, a gente está sempre aberto aos patrocínios, a gente pode expor aí, nós temos aí lugares para estarem expondo as suas marcas. E vocês que estão aqui sempre presentes, continuem sendo presentes, participativos. Acho que o nosso papo cada vez está ficando cada vez melhor, está ficando muito bacana. E a gente tem um desafio que sempre antes de terminar o nosso Shima Talks, que é, né, já definir o próximo Shima Talks. Mas isso, o pessoal que está assistindo de casa no Facebook não vai acompanhar, porque isso acontece somente para quem está presente, né, aqui no nosso Shima Talks. Então, quer falar mais uma coisa, Felipe? Ah, tá. Então, beleza. Então, pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo que está assistindo ao vivo, que vai acompanhar, vai assistir o nosso Shima Talks posteriormente no Facebook. Então, a gente está aqui sempre à disposição de vocês, o Orion está sempre à disposição de vocês, o Gênesis, como o braço idealizador do Shima Talks, também está à disposição para auxiliar no desenvolvimento de pitches, de projetos e tudo mais, que a gente participa aqui dentro, que a gente desenvolve aqui dentro do Orion Park. E o nosso próximo Shima Talks a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais nos próximos dias para vocês tomarem conhecimento e estarem se inscrevendo. Então, o próximo Shima Talks tem inscrição, né, para acompanhar presencialmente. E a gente conta aí com a participação de todo mundo. Então, nosso muito obrigado para quem está acompanhando de casa, né? Nós temos aí a nossa hashtag Shima Talks, compartilhem os nossos vídeos, e o tema a gente vai estar divulgando aí posteriormente, porque, como eu falei, nós vamos definir o tema é definido para quem está presente aqui no nosso Shima Talks. Muito obrigado e uma salva de palmas para todo mundo. Até a próxima. Thank you.